Graça e paz. O Senhor é bom. Que bênção, que bom que você veio. Aleluia. Nós temos um assunto bem interessante para falar. Eu sei que, queridos, olha, você vai falar do profético, né? Nós sabemos que existe um leque de coisas e a gente precisa estar sensível para saber o que é que Deus quer comunicar, né, para esse tempo. E lá em Miqueias, no capítulo 2, no verso 13, Miqueias fala assim: subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Esse é um versículo para nortear o mês de setembro, né? A Bíblia está falando aqui, queridos, que Jesus realmente ele veio estabelecer um novo tempo, uma nova dispensação, né? Um tempo para nós, um tempo profético que já estava escrito e determinado para a gente viver. Mas a Bíblia diz que não foi só ele que veio romper. Aqui está falando no plural, eles romperão. Falando que a gente ia passar, Jesus vai na nossa frente, mas a gente também tem uma responsabilidade, sabe, de ir e romper, porque o reino de Deus ele é tomado por violência. E às vezes quando a gente fala em rompimento, não existe rompimento sem uma violência. O problema é que a gente foi ensinado, né, que nós como crentes, nós precisamos ser aquelas pessoas bem inofensivas, né? E eu vou te dizer uma coisa, querida, a gente é inofensível para quem está perto de nós, mas com o inferno você tem que ser agressivo. Entende? A gente precisa romper com algumas coisas para que a gente possa ver o resultado. E rompimento é um desbravador, né? É aquele que abre caminhos, que implica violência. E eu quero exatamente falar isso com você, porque Jesus, né? Eu falei um pouco na quinta-feira a respeito de palavras que você recebeu, que talvez não aconteceu, porque você não fez nada com ela. E eu quero trazer um exemplo aqui para nós, porque Jesus é o nosso maior exemplo de todas as coisas. Jesus veio aqui à terra, queridos, com quantos profetas falaram a respeito de Jesus? Disseram palavras a respeito dele. O plano para a vida de Jesus estava tão bem traçado, né? Que Jesus ia vir, que Jesus ia morrer, que ia ressuscitar, né? Que realmente uma nova dispensação estava surgindo. E que tudo, só que quando Jesus chega aqui na terra, ele mesmo abre o livro e diz assim, né? Hoje se cumpre a palavra que está escrito nesse livro. Mas deixa eu te dizer, dar uma boa notícia. Jesus começou o ministério dele orando e jejuando. E terminou do mesmo jeito. Agora a minha pergunta é, se Deus já tinha determinado tudo como ia ser, por que era que ele precisava de práticas espirituais? E a minha pergunta é também, eu quero hoje fazer você pensar um pouco. Se Jesus, para viver tudo que o próprio Deus já tinha determinado a respeito dele, e enviou ele aqui só para se cumprir. Se ele precisou orar e jejuar, que dirá eu e você? Por que você acha que as coisas vão acontecer na sua vida só porque você ouviu e não fez nada? Não, eu preciso dizer isso porque eu tenho encontrado muitos crentes desanimados. E você precisa entender que você está aqui para dar resultado. Você está aqui, queridos, para simplesmente que se cumpra na sua vida tudo que você ouviu que está escrito a seu respeito. Você não está aqui para entrar mês e sair mês e você sem nenhum resultado. Porque a gente precisa de práticas espirituais. E você não vai romper. Tem coisas na minha vida que está pronta. E você precisa ir lá e romper e assumir e se posicionar e viver. Aleluia. Amém. E aí o que é que a gente precisa entender, né? É que Jesus foi levado para o deserto e ele foi levado para ser confrontado por Satanás, mas ele jejuou por causa do confronto. Sim ou não? Porque tem gente que pensa assim, se eu jejuar eu vou ficar fraco. Muito pelo contrário, o jejum deixou Jesus forte o suficiente para encarar de cara o Satanás. A minha pergunta é, qual era que o diabo tem que te confrontado? Para você não dar resultado em ministério, em saúde, em finanças. Você está entendendo?
Qual a área? Porque existe uma resistência no reino do Espírito. Sim ou não? Certo, agora quem é que vai romper com essa resistência se não é eu ou você? Quem é que vai? Vocês entendem isso? E profético é isso, sabe, queridos? É você entender. Rapaz, eu já ouvi pessoas dizendo assim: Rosana, você esqueceu que nós somos da palavra da fé? Eu sou da fé. Pois é, deixa eu te dizer, quando diz isso é porque não precisa orar, não precisa jejuar. Aí diz assim: eu sou da fé, eu sou da palavra. Deixa eu te dizer, a palavra jejuou e orou. Ah, não, mas eu estou no ministério da graça. Pois deixa eu te dizer, a graça jejuou e orou. Oh, aleluia. Amém. E aí, queridos, é como Jeremias diz, não é um versículo tão conhecido. Ele nem vou abrir lá, vou só citar, porque você já conhece de cor e salteado. Ele diz assim, o profeta Jeremias, ele diz que Deus falando, eu é que sei os planos que tem ao seu respeito. E quer saber de uma coisa? São planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Você sabe o que Deus está querendo dizer com esse versículo? Eu sei como lhe levar aonde você quer chegar. Eu tenho os meios de te conduzir. Mas o versículo não para aí. Ele diz assim, então me invocareis e você passa a orar a mim. E eu vou te ouvir e vou mudar a tua sorte. O que é que Deus está querendo dizer? Eu penso em você, eu tenho planos ao seu respeito, eu sei como lhe levar até lá, mas sabe de uma coisa, tem uma parte que é sua. Me busque. Aleluia. Ore, me pergunte. Queridos, deixa eu te dizer, a gente não precisa errar tanto. Diga, eu não preciso errar tanto. Você concorda comigo? E aí a gente entende isso, né? E eu quero, queridos, falar um pouco com você a respeito dessa questão, né? Porque o jejum, ele vai deixar você, Deus é o mesmo, antes, durante e depois do jejum. Ele não move Deus em nada. Rosane, o que é que ele faz? Move você. Coloca você em movimento. E é isso que está precisando na igreja. É se colocar em movimento para aquilo que já está feito. Porque não é que Deus vai fazer, deixa eu te dizer, está feito. E eu quero ler com você algo, me acompanha aí. Mateus capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Eu creio, queridos, em coisas sendo alteradas na sua vida hoje. Tem coisas que precisam ser provocadas. Aleluia. E não vai ser maratonando séries da Netflix que você vai provocar. Rosana, tem alguma coisa contra? Nenhuma. O que não dá é você passar pelas práticas espirituais para estar conhecendo todos os atores de Hollywood, mas não conhece nada de Bíblia. Porque ser crente, querido, eu entendi isso há muito tempo. Não é só carregar uma Bíblia debaixo do sovaco ou frequentar uma escola dominical, está muito longe disso. Ser crente, queridos, é romper e trazer, como Jesus disse assim, que seja feito aqui na terra como no céu. O que é que Jesus estava querendo dizer? No céu já está estabelecido algo ao seu respeito. Traga para a terra, puxe para a terra, viva o que já está lá estabelecido para você. Porque quando você chegar lá, você vai ver que tem tanta coisa que você não usufruiu. E quem era que tinha que puxar para cá? Diga, euzinho. Vamos ler. Mateus 10, verso 1. Acompanha aí, por favor. Se você puder colocar na revista e atualizada, eu te agradeço. Diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, vamos supor, uma escola dominical, estava lá Jesus, aí Jesus chama os discípulos e diz, vem à frente. E eu quero liberar uma palavra profética para vocês. Isso é Jesus, né? Eu quero, além de dar autoridade, dizer para vocês que vocês vão ter autoridade sobre espíritos imundos, vocês vão expelir, vocês vão curar toda sorte de enfermidade. Foi uma palavra que Jesus liberou, sim ou não?
Isso é uma palavra profética ou não é? Porque estava dizendo respeito ao futuro, algo que eles iam viver. Tudo bem? O versículo seguinte eu não vou ler, porque está falando o nome dos discípulos que Jesus falou, os 12, você já conhece. Pula para Mateus capítulo 17, verso 19. Chega de repente um menino com um espírito. E o pai do menino chega no verso 19 e diz assim para Jesus: Senhor, se tu podes, cura meu filho, porque os teus discípulos não puderam. Interessante isso. Mas quem liberou a palavra profética? Sério? Quem liberou a autoridade? Por que eles não puderam fazer nada? Como assim, Rosana? Foi um falso profeta? Ele errou na profecia? Hein, gente? Diga, nada disso. E aí, Jesus olha para o pai e diz, como a história, se eu posso? Não, meu filho, o problema aqui não é se eu posso, é você crer. Porque se você crer, e aí você sabe da história. Jesus expulsa o demônio do menino. E quando chega no verso 19, os discípulos chegam para Jesus, se aproximam de Jesus e perguntam, por que a gente não pôde expulsá-lo? Agora pergunta para teu colega aí, por quê? Pergunta aí para a pessoa que está lá, por que será que eu ainda não vivi o que Deus falou comigo? Vamos avançar. Aí, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, vocês iam dizer a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passaria. E nada vos seria impossível. Diga, para quem crê, nada é impossível. A minha pergunta é, Jesus estava aqui enaltecendo o poder do diabo? Não, você não pode expulsar porque o diabo é maior do que vocês. É maior do que a autoridade que eu dei. Por quê? Jesus está dizendo, sabe por quê? Porque você não creu na hora que eu falei. Que você poderia fazer. E sabe de uma coisa? E não creu de jeito nenhum. Porque Jesus, se tivesse crido pouco, tinha acontecido. Porque o problema não é o tamanho da fé. Estão entendendo? Aí, Jesus diz assim, no verso 21. Mas essa casta se expele senão por meio de jejum. Que casta é essa? Porque tem gente que diz assim, existe casta de demônio. Onde é que Jesus está falando de demônio aí? Um texto nenhum tem dizendo essa casta de demônio. O povo que colocou demônio aí. E outra coisa, gente, pensa direitinho no português. O menino já tinha ido embora com o pai. Se Jesus fosse falar dos demônios, ele dizia aquela, porque nem estava aí. Quando diz esta, ele está falando de algo que está ali. O que é que estava ali? Diga, incredulidade. Diga de novo, incredulidade. O que é que Jesus estava querendo dizer? Ele não estava dizendo que jejum expulsa demônio. Ele estava dizendo aqui que a fé para fazer o que ele mandou é potencializada quando você jejua e ora, porque você fica sensível. Aleluia! Para entender que se Deus falou, está falado. Essa casta aqui, ele está falando de incredulidade. Então, o que o jejum e a oração faz, Rosana? Me deixa sensível para estar, focado no que Deus falou. E não deixar que nada roube o que Ele falou ao meu respeito. Vai se levantar demônio, vai. Mas eu não vou crer no demônio. Eu vou crer no que Ele falou. Se eu estiver jejuando e orando a respeito das palavras que eu recebi, o meu jejum e a minha oração não vai mover Deus, mas vai me mover para estar onde Ele quer que eu esteja. Qual é o lugar? Crendo. Não é
é jejum e oração que expulsa demônio, é o nome que está acima de todo nome. A oração e o jejum vai expulsar a incredulidade. Oh, aleluia. Às vezes ouvir uma palavra que não é compatível com o dinheiro que você tem. E você diz, como é que isso vai acontecer? Jejum e ore. Porque no dia que você estiver crendo, nada lhe será impossível. Aleluia. Aleluia. Queridos, o teu jejum e a tua oração não vai mover Deus para fazer o que Ele já fez. Ele já se moveu em seu favor. Agora, quem tem que se mover em direção ao que Ele já fez por você é você mesmo. Porque tem gente que está esperando tudo caia do céu. Deixa eu te dizer, quem caiu do céu foi o diabo. E Jesus ainda disse, eu vi ele caindo do céu. Agora, eu não caí não, eu desci. Aleluia. Aleluia. Não, se Deus falou, vai acontecer. Vai morrer sem existir. Aleluia. Amém. E aí, queridos, a gente precisa entender que essa prática de jejum e oração, queridos, não é coisa ultrapassada não, caiu de moda não. É para os dias de hoje, viu? Diga, é para os dias de hoje. Rosana, por que você diz que é para os dias de hoje? Porque um dia chegaram para Jesus e disseram assim, os discípulos de João jejuam, dos fariseus também, por que os teus não jejuam? Aí Jesus disse, porque o noivo está com eles. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer, a presença física minha está aqui direcionando eles. Vá, volte, entra, saia, né? Passe para outra margem, vá no barco. Jesus disse, eu estou aqui com eles. Aí Jesus olhou para os discípulos não, para quem estava perguntando e disse, mas vai ter um dia que o noivo lhe será tirado. Aí eles vão precisar jejuar e orar. A minha pergunta é, ele foi tirado da presença física ou não? O que é que ficou? Diga o Espírito. E como era que eu ia ser sensível o suficiente para ouvir agora, não a pessoa física, mas o Espírito, dizendo, vai e fique, se não jejuar e orar. Não é com o bucho cheio de feijoada. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus não para por aí. Se você continuar, eu gostaria de ter bastante tempo, viu? Para a gente fazer hoje uma imersão. Porque assunto tem demais. Mas vai pegando aí. Né? Aí Jesus, quando ele diz isso, ele diz no dia em que o noivo for tirado, a presença física não estiver, porque Jesus, ele ensinou os discípulos a viver sem a presença física dele. Mas nunca ensinou eles a viver sem a presença do Espírito. Amém? E aí ele vai e entra no assunto que a gente pensa que ele mudou de ideia. Quando ele diz assim, a gente não pega vinho novo para colocar em odres velhos. Imediatamente, quando ele diz o noivo vai ser tirado. Aí ele diz, sabe por quê? Porque se o vinho novo vier por odres velhos, se rompem. Não é assim? Você não pode pegar pano velho, pano novo para remendar algo velho, porque vai romper e vai ser o estrago, vai ser maior. O que Jesus estava querendo dizer? Que, queridos, quando ele fosse tirado de nós, ia ter se cumprido uma obra, né, na cruz, aonde a gente, no Espírito, ia ser feito novo. Querido, Deus não te recapiou. Ele não fez uma reforma, ele te fez novinho em folha. Entende? Espiritualmente falando. Mas só que você, a sua essência é um espírito novo dentro de um odre velho. Porque a carne ficou do mesmo jeito. Porque carne não se converte. E agora, para aguentar o novo no odre velho? Diga comigo, jejum e oração. Sabe por quê? Porque o jejum coloca a tua carne em sujeição à vida do Espírito. Porque quem jejuma não fala o que quer. Quem jejuma não tem essa história de dizer meu pavio é curto, incomprido.
Eu não levo desaforo para casa, pois Jesus levava. Eu não me submeto. Por que eu tenho que me submeter? Sabe por quê, querido? Porque quando você jejum e ora, você coloca a sua carne em sujeição para viver o novo. Quando você jejum e ora, você está dizendo para essa carne aqui: estou sob nova direção. Oh, aleluia! Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí sim, aí o vento do Espírito vai soprar e eu vou estar sensível, como eu falei ontem de Davi. Vai lá, vai levar um lanche, é algo tão simples, né? Vai servir o pastor, vai ali receber uma pessoa na porta, algo tão simples. Toque a bateria e você pensa que nessa simplicidade, Deus não está te preparando para algo maior. Mas coisa grande está chegando. Amém, gente? E aí o que é que a gente precisa, queridos? Procura do Espírito Santo. Como é que você pode fazer um jejum? Para que você possa... Porque o jejum, sabe o que é que ele faz? Ele destrói tudo aquilo que te distrai. Rosana, eu posso deixar de usar celular, fazer um jejum de celular. Queridos, quando a Bíblia fala de jejum, está falando de alimento. Mas eu posso tirar o celular, pode ser um complemento. Nunca o substituto do alimento. Vocês estão entendendo isso? Então a gente precisa, queridos, deixa eu te dizer, eu estou falando de rompedores. Você sabe por que esses monges raspam a cabeça e vão para as montanhas jejuar não sei quantos dias? Para ter contato com o reino do Espírito. Agora, amado, quem é? Vamos bater uma real aqui hoje pela manhã. Quem é que está, né, mais bem colocado na face da terra para ter contato com o reino do Espírito do que nós? Mas os satanistas estão fazendo jejum. Você sabia disso? Saiu uma reportagem, né, que uma cantora, não vou dizer o nome dela aqui não, porque sendo transmitido, uma cantora famosíssima, inclusive quando você entra no Google para procurar qual é a maior influenciadora do Brasil, aparece o nome dela. Eu digo, meu mesmo, não, estou fora. Entende? Jejuando 8 dias no início do ano, para receber inspiração de músicas, entrando em contato com o reino do Espírito. E os crentes, podendo ter acesso ao plano de Deus para a vida deles, para o ministério. Sabe de uma coisa, querido? Sem fazer nada, porque eu sou da fé. Já que é da fé... Aleluia. Aleluia. Oh, queridos, tem coisa muito grande para a gente viver. E você precisa acessar, romper, provocar, sabe? E pressionar o sobrenatural. E dizer, diabo, na minha casa não. Aleluia. Na vida dos meus filhos, não, Satanás. Nas minhas finanças, não. No meu corpo, na minha saúde, não. Aleluia. Aleluia. Você precisa ser agressivo. Aleluia. Queridos, onde é que você vai ver na Bíblia? A Bíblia chamando você para ser passivo. Vamos ver o que é que vai dar. Ah, pai, tome vergonha. Você é crente, vamos o que é que vai dar? Como é a história? Você é crente. Não, você determina como vai dar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. E sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa. A gente precisa interceder. Essa intercessão profética, amados, é exatamente isso. É você interceder para o profético de Deus se manifestar na sua vida. Foi o que Jesus fez. Tudo escrito ao respeito dele. E ele jejuando e orando para aquilo se manifestar. Quando foi mesmo que você fez um jejum e uma oração? Para se cumprir na sua vida o que Deus já falou.
para te dar ousadia para avançar. E o intercessor profético, tem gente que acha que é para um grupo de irmãzinhas do coque. É um chamado. Oh, queridos, pelo amor de Deus, isso é para você. E homens, deixa eu dizer uma coisa para você. Jejum e oração não é coisa para mulher, não, é coisa para crente. Aleluia. Amém. Então o intercessor profético, o que é que ele faz? É aquele que é conduzido, presta atenção a isso, pelo próprio Espírito, para orar de uma maneira divina, para gerar a vontade de Deus na terra, querido. Ou seja, quando a Bíblia, quando fala assim, o próprio Espírito conduz você a orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, e Jesus até nos instruiu a respeito disso, né? O que é que eu vejo? É que Deus nunca planejou uma vida de oração fora dele mesmo. Muito pelo contrário. Ele veio para dentro de você, para dizer, vamos agora gerar o que eu quero. A minha pergunta é, tem como dar errado? Rosana, eu sou muito ocupada. Você devia colocar uma frase que uma vez eu ouvi de um homem de oração. Ele disse, ocupado demais para não orar. Aleluia. É melhor Deus fazer sua agenda. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca vi alguém dormir pouco e morrer. O que mata é pecado. Se você acordar um pouco mais cedo para orar, você não vai morrer. Às vezes eu vejo mães que depois que tem menino, ai, meu filho estuda de manhã, não posso levar ele para o culto não, de noite. Mas ele pode ficar no celular. Não, porque eu chego em casa tarde e o bichinho vai para a aula de manhã. Querido, se seu filho dormir pouco, você acha mesmo que ele vai morrer? A palavra não volta vazia, não. Você sabe que um dia eu fui chamada por uma diretora de uma escola. Meu filho tinha 5 anos, eu diretora do Rema, e trabalhando como fisioterapeuta o dia inteiro, segunda, quarta e sexta no Rema, terça e quinta na igreja, domingo na igreja de manhã e noite. Tinha reunião, não tinha tempo de ter durante o dia, vamos fazer reunião depois do Rema, e Arthur no outro dia foi para a escola, dormiu na carteira. E a diretora me ligou, mãe, seu filho dormiu, disse que chegou em casa ontem, não sei que horas, que foi para a igreja. Ô mãe, que igreja é essa? Que vocês chegam essa hora em casa. Querida, só dá vontade de dizer o que você tem a ver com isso. Não, porque ele dormiu na carteira e disse que foi porque chegou tarde da igreja. Mãe, a senhora tem consciência de que seu filho estuda de manhã, como quem diz, não leva ele para a igreja não. Eu disse, eu vou levar quantas vezes for preciso. Porque, querido, meu filho pode ter dormido numa carteira, mas eu nunca fui buscar ele numa boca de fumo. Nem vou. Aleluia. Aleluia. Porque às vezes a gente está assim, muito complacente com as obras das trevas. E a gente devia ser mais agressivo. Com o nível de palavra que nós temos, querido, era para a gente estar em outro nível de vida. Acredite. Não é assim? Então, a oração de intercessão é exatamente isso, né? É você orar pelo Espírito, por você, pelo destino que Deus tem para a sua vida, por sua família. O intercessor profético, ele pode orar por você, pela família, por uma cidade, por uma nação. Queridos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não pode pouco não, pode é muito. Pode é muito. Você pode mudar o bairro que você mora, a rua que você mora, o condomínio que você mora. Meu Deus do céu. Existe uma vontade de Deus para Campina Grande.
para o seu ministério. Existe. E precisa ser gerado, provocado, trazido. Vocês estão entendendo isso? E aí em Ezequiel 22:30, Deus diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Querido, não fica claro aqui a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não destruir. Mas como era que ele não ia destruir? Se alguém se levantasse. Você entende que nem tudo que acontece é vontade de Deus? É porque ficou uma brecha que nós demos. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? E aí o que a gente precisa entender é que, pelo que eu entendo aqui Deus falando, é que a intercessão profética é um muro de contenção. Quando você se levanta para interceder profeticamente pelo seu futuro, da sua família, dos seus filhos, você forma um muro de contenção. Sabe? A intercessão profética também é uma colisão com o reino do Espírito. Sabe o que é colidir? Com violência. É o diabo querendo algo e você dizendo: Satanás, eu sei que o inferno planejou alguma coisa para setembro, mas eu vou colidir, Satanás, e eu frustro os teus planos. Fruste os planos do diabo, porque os de Deus vão acontecer. Nenhum dos planos do Senhor serão frustrados. Amém? E às vezes a gente vê algumas frasezinhas, né? O povo, ai, quem tem promessa não morre. Morre. Com promessa e tudo. Se não fizer nada. Amém? Então, a intercessão profética é uma habilidade. Presta atenção. De receber de Deus um pedido de oração. E voltar esse pedido para Ele mesmo. Ou seja, não é orar a Deus, é orar com Deus. Agora, você e Deus são maioria. Sim ou não? A minha pergunta é, querido, Deus podia ou não podia fazer tudo sozinho? Podia. Mas Ele decidiu, querido, nos colocar como cooperadores. Vocês estão entendendo isso? Diga: de Deus, eu sou cooperador. Foi Deus que decidiu, gente. Deixa eu te dizer, você não é um tapa-buraco. Você faz parte do plano. Às vezes as pessoas ficam dizendo: Deus tem levantado tantas mulheres ultimamente, né, Rosana? Para pregar, para orar. Também parece que os homens assim estão recuando mais. Querido, mulher não é tapa-buraco. Porque o homem não quer fazer. É porque Deus já tem no coração dele levantar a mulher mesmo. Ainda que os homens se levantem. Diga: eu não sou tapa-buraco. Querido, você vai fazer não é porque alguém não tem o que fazer ou não quer fazer. É porque Deus chamou você para fazer. Oh, glória a Deus. Amém. Então é isso, o intercessor profético, ele conspira com Deus. Para quê? Para que a glória de Deus seja vista, sentida e conhecida na terra. Querido, Deus vai aparecer dentro da tua família. A glória de Deus vai ser vista, sentida e conhecida. Nós estamos aqui, queridos, para que a glória de Deus se manifeste. Oh, glória a Deus. Nós podemos dar um show de família cristã, querido. Amém? Amém mesmo. E aí, o intercessor profético, ele tem algumas características, e uma delas é alguém indesistível. Ele ora até que? Aleluia. Sabe, às vezes, olha, a intercessão profética, a gente está falando aqui do profético, né? Do que Deus já tem escrito no livro da vida ao nosso respeito, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim: ai, Rosana, mas será que o que eu estou vivendo foi Deus que escreveu? Não, você pode estar vivendo o que você quis. Não o que Deus escreveu para você.
Não é assim? Porque se você estiver vivendo o que Deus escreveu, você tem que estar pleno. Porque a vontade de Deus nos deixa plenos. Mas, Rosana, eu não estou na plenitude, então está na hora de recalcular algumas rotas. Ser indesistível. Amém? Porque, queridos, a gente precisa entender que tem gente que faz umas orações bem bonitas. Aquela oração que chama a atenção, que eu digo, é a oração fogo de artifício. É aquele pipoco, pô, 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 bonito, chama a atenção de todo mundo. Mas os fogos de artifício que demorou muito até hoje, na história, foi 15 minutos lá em Copacabana, numa virada de ano. Acabou. Então, a oração de intercessão profética não é essa oração que você faz um dia, linda, maravilhosa, que chamou a atenção. Que oração linda. Não, é aquela oração indesistível. Pai, obrigada. É hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu estou com expectativa. E alguém que chega para você e diga, não aconteceu, você diz, ainda. 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 Aleluia. Amém. Sabe, a oração de intercessão é aquela dores de parto. É você simplesmente ter um ventre gerador. Que gera. Rompe. Queridos, o que você tem gerado? A respeito da sua profissão, do seu chamado em Deus, né? Da sua igreja local, do ministério que você faz parte. Veja a sua responsabilidade, querido. Pelo amor de Deus, é tanta gente insatisfeita. Hoje em dia, amado, o povo só vai para as igrejas procurar defeito. E quando eu estava na igreja lá em Teresina, eu dizia, se você encontrar algum defeito aqui, o defeito é seu, não foi você que achou? Aleluia. Achou é seu. Resolva. Aleluia. Aleluia. Porque se você for um intercessor profético, querido, você só vai achar solução. Porque o intercessor profético não é aquele que ora a Deus por resposta, é aquele que traz resposta. Que manifesta a resposta. Amém. E eu quero mostrar para você uma intercessão que Jesus fez aqui, para você entender o que é um ventre profético. Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim, naqueles dias retirou-se, diga comigo, retirou-se. Deixa eu abrir um parênteses aqui, dá licença. Retirou-se. Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem, eu oro em língua lavando louça, lavando o prato, dirigindo, indo para o trabalho. É muito bom. E a solitude? E o retirar-se? Sabe por quê? Porque se retira para fazer unha. Se retira para fazer uma escova. Se retira para ir no shopping. Se retira para tudo. Mas para orar é encaixando Deus no que dá. Não, eu estou lavando a louça, mas eu não vou perder tempo. Eu vou orar. E Jesus literalmente se retirava. Sabe como é o nome disso? Solitude. Não é solidão, é solitude. Eu e ele. E querido, quando Jesus disse, sabe, olha, o Pai te vê em secreto e te recompensa, era para ser suficiente para a gente orar todo dia. Porque no momento em que eu tenho consciência que tem uma recompensa, eu não ia deixar de receber essa recompensa de Deus. Porque ele diz assim, a vida em secreto, diga comigo, tem recompensa. Querido, mas hoje em dia nós somos públicos. Tudo que come tem que postar. Tudo que calça tem que postar. Tudo que veste tem que postar. E sabe de uma coisa, essa vida pública só vai lhe dar algumas curtidas. Mas não muda a tua vida em nada. Mas a vida no secreto. Não é uma curtida, é recompensa.
Só que Jesus não só fala da oração. Se você for ler o texto, você vai ver em Mateus 6, ele diz, quando jejuardes. Querido, quando ele diz quando, ele não diz assim, se você tiver vontade, vai que rola um dia. Quando der na telha, ele diz, quando fizerdes. Então ele já espera que façamos. Concorda? Quando jejuardes, quando deres ofertas ou esmolas e quando orardes, o cordão de 3 dobras. Generosidade, jejum e oração. 3 coisas que têm recompensa. Isso é o nosso estilo de vida, queridos. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí Jesus retirou-se. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se retire. Para orar. Amém? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus, a palavra. Tem a palavra. A noite todinha orando. Que coisa. Para cumprir o que estava escrito a respeito dele. Meu Deus do céu. Querido, deixa eu te dizer, está escrito que Jesus se fez pobre para você ser rico. O que você tem feito a respeito disso? Porque o que eu vejo é crente reclamando, porque tem que pagar uma taxa simbólica de um evento. Para mim isso não é mentalidade de gente rica. É mentalidade de gente miserável. Aleluia. Mas está escrito. Meu Deus do céu. Retirou-se a fim de orar, passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Jesus, um ventre profético, diga comigo, ele estava gerando os apóstolos da igreja. Concorda comigo? Pula para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Aqui é Paulo falando. Paulo está falando quando Jesus foi assunto aos céus, quem o viu subir. E eu vou ler a partir do verso 7, tá certo? Porque a gente não tem muito tempo, o texto é grande. Diz assim, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Só nasce quem é gerado. E só se gera na intimidade. Não é assim? Por que Paulo nasceu como apóstolo? Gerado. Porque naquela oração de Jesus, ele estava ali com um ventre profético, dando a luz ao apostolado. Olha o que é uma oração profética. O que é que gera? Querido, o que é que você não pode gerar na vida dos seus filhos? Meu Deus do céu. Aleluia. 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 E aí, Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos. Mesmo que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Olha o caráter de um intercessor. O intercessor, ele nunca intercede por causa do comportamento da pessoa. Ele intercede clamando a Deus por misericórdia. O intercessor, ele não ora por juízo, ele ora por livramento. E Paulo está deixando muito claro aqui, você sabe que eu fui gerado como um apóstolo? Nem era digno. Mas alguém se colocou na brecha para me gerar, aonde eu era o pior de todos, perseguia, matava o povo, mas alguém me gerou. Deixa eu te dizer, não tem caso perdido para Deus, não. Todo ser humano que está na face da terra veio com um destino profético. E não olhe para o comportamento dele e clame por juízo. Olhe e clame por misericórdia para que a vontade de Deus se cumpra.
Porque Abraão orou por Sodoma, para Deus livrar, não por causa do pecado. Ele não orou por causa do pecado que estava tão grande, ele orou pela misericórdia de Deus para aquele povo. Moisés do mesmo jeito. Mas Jonas nunca orou por misericórdia em Nínive. O que ele queria mesmo, queridos, era que Nínive fosse destruída por causa do pecado. Veja a diferença do intercessor. Quem decide pegar com Deus ao respeito do destino profético que ele tem e quem decide não pegar. Aleluia. Não é? Então o que a gente precisa entender, queridos, é o poder que tem, né? Quando você se coloca não orando pela conduta da pessoa, né? Porque o intercessor profético, existe chaves dadas pelo Espírito para afetar a vida de pessoas. Amado, nunca olhe para uma pessoa e ache que é difícil demais ele se converter. Porque ele não foi gerado para o diabo. Como eu disse quinta-feira, ontem, né? Só existe vida nele, porque Deus liberou. E Deus não liberou vida para ir para o inferno. Aleluia. 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 Amém. E aí, a gente vê, né, tantos casos, né? Mas o que é mesmo um intercessor profético? Alguém aqui trabalha como secretário de alguém? Tem alguém? Não? Nenhuma secretária? Você trabalha como secretária, né? O que você faz todo dia? Amanhã você vai trabalhar, você vai pegar a agenda do seu chefe e conferir o que está agendado para segunda-feira, dia 2 de setembro. Mas você não fica com você, aquela agenda. Você vai até seu chefe e lembra ele. Hoje tem isso e isso e isso para se cumprir. É assim seu trabalho? Então, isso é o papel do intercessor profético. É conferir qual é a agenda de Deus para setembro. Aí chega para ele e diz, pai, está agendado. Ó. Isso aqui ainda não se cumpriu, Senhor. Isso aqui. Rossana, qual é a base bíblica para isso? Isaías 43, 26, você pode pôr aí. Aleluia. Lembra ao teu chefe o tempo. Oh, glória. Não é bem diferente de você estar assim, no tempo de Deus as coisas acontecem, do que chegar para ele e dizer, Senhor, ao tempo. Isaías, você pode botar aí 43, verso 26. Aleluia. Aleluia. Revista atualizada. O que é que Deus fala aqui? Ele diz assim, desperta minha memória. Espera aí. Deus esquece de alguma coisa? Por que você precisa lembrar ele? Olha o papel. O problema, querido, é porque a gente pensa assim. Tudo é do jeito que Deus quer. Se Ele quiser, acontece. Se Ele não acontece, se Ele não quiser, não acontece. E o jeito dele está na Bíblia. Aí ele diz, desperta minha memória. É o que ela vai fazer amanhã com o chefe dela, com a agenda. Entremos juntos em juízo. Apresente-me as tuas razões para que possa justificar. Chega para o Senhor, pega as profecias que você escreveu na capa da Bíblia. Diz, Senhor, fulaninho falou tal dia que isso aqui ia se cumprir na minha vida. Isso aqui está em linha com a tua palavra. E Pai, eu julgo essa profecia. Realmente, isso aqui é o futuro que Deus tem para mim. Senhor, eu quero te lembrar, não se cumpriu ainda. Me perdoe a minha negligência. Mas eu agora quero provocar isso. Oh, aleluia. Amados, eu vou te dizer, tem tanta coisa que já era para ter acontecido na tua vida, no teu ministério. Tem tanta coisa, amado. É por isso que eu disse, décadas pode não ter acontecido nada. Mas a sua consciência hoje, na palavra e nessa conferência profética, hoje você pode provocar o que não aconteceu em décadas. Diga, é hoje.
Amém? E aí a gente entende, né, que a intercessão profética, você pode interceder, né, por salvação de pessoas, você pode interceder. Existem intercessores proféticos que recebem de Jesus essa incumbência do Espírito Santo de oração. Ele intercede por finanças, né, porque existe muito recurso financeiro do reino que é impedido de se manifestar. Mas você pode interceder, né, para que aconteça o avanço do reino. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui, que você é homem de negócio. Né? Se conecte a um bom intercessor. Proteja a sua retaguarda. Antes de investir em propaganda e divulgação, que o povo diz, é a alma do negócio, eu vou te dizer, a alma do negócio é oração. Antes de investir em propaganda e publicidade, chega para uma pessoa de oração e oferta na vida dela e não faz negócios nenhum sem antes interceder para saber qual é a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém, gente? E tem que intercede em épocas de crises. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que tudo que acontece de crise, o povo liga para você. Eita, minha sogra está na UTI, pelo amor de Deus. Ora aí, pega junto comigo o meu filho isso. Ai, minha sogra, minha nora vai parir. E não sei o quê. Isso são intercessores de crises. Mulher, pelo amor de Deus, estou sem dinheiro. Pega junto comigo. São pessoas que Deus levanta mesmo para um rompimento, viu? Não ache ruim não quando as pessoas lhe procurarem. É o próprio Espírito direcionando. Porque Deus sabe que você é de confiança. Oh, aleluia. 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 Então tem intercessores de guerra, que é aqueles, não estou falando de guerra espiritual não, estou falando de guerra mesmo. Que se levanta, né? E tem gente que se levanta para interceder mesmo, para acabar, usando a autoridade no nome de Jesus. Intercessores adoradores, intercessor de lideranças, e toda liderança precisa disso, de governos e autoridades, intercessores por Israel, e de fato Deus disse que se quiser prosperar, interceda por Israel. Nunca esqueça. Amém? E a gente precisa, gente, entender, não é? Que é uma responsabilidade tão grande que nós temos, sabe? Existe essa demanda, gente, nas nossas vidas, para que a gente possa... Olha, eu tive em Londres, a gente foi, um grupo de mulheres, né? Quando Mamandinha foi ministrar lá, numa oração, foi um congresso de mulheres. Aí se levantou um grupo de mulheres, esposa de pastores, para acompanhar ela. E tinha um dia lá que tinha um passeio, e... as meninas, aí nesse dia, a Vânia chegou para mim, ela disse, Rosana, John Wesley morou aqui. Sabe que a casa de John Wesley é aqui? Eu digo, rapaz, vamos lá. Ela disse, vai ter um passeio. Eu digo, vamos deixar as meninas ir para o passeio e vamos lá na casa de John Wesley, para a gente conhecer. E aí a gente foi, né? Apanhamos um Uber e fomos lá na casa de John Wesley. Quando chegou lá, o rapaz começou a mostrar que era a cama dele, o sapato que ele usava, a roupa que usava, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Vânia disse assim, e o quarto que ele orava? Porque a história conta que ele deixou o buraco dos joelhos. E eu quero ver. E na hora eu pensei, eu quero botar meu joelho lá. Rosana, deixa de ser religiosa, tu também teria feito a mesma coisa. E aí tinha um genuflexório lá e realmente, gente, tinha os 2 buracos. E eu olhei, tinha só a Bíblia dele, era um quarto pequeno, só tinha mesmo a Bíblia, o local da oração e uma cadeira assim do lado. Mas, gente, a atmosfera dentro daquele quarto era diferente de todo o restante da casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Unção não morre. Por isso que quando jogaram aquele defunto na cova de Eliseu, Eliseu morreu doente, o defunto ressuscitou.
Porque a unção não morre. Aleluia. A unção não morre. E uma atmosfera criada por oração muda tudo. Ventre profético, dores de parto ela está sentindo. Coisas estão sendo geradas. E vocês vão saber. Destinos proféticos estão sendo gerados. Aleluia. Queridos, esse homem foi o homem que foi responsável pelo avivamento. Lá. Entende? Na Inglaterra. E John Wesley disse que a pregação dele, ele não era uma pessoa que gritava, que tinha aquela pregação de gritar, de cuspir, de ficar vermelho. Disse que a voz dele era mansa demais. Eu li isso essa semana naquele livro Generais da Oração. Mas sabe de uma coisa? Uma vez ele foi pregar 1.800 pessoas. Ele pregando e o povo caindo no chão. E clamando por arrependimento. Os 1.800. Me perdoa, Deus, eu quero. Me perdoa, Senhor, eu me arrependo, eu me converto, eu aceito Jesus. 1.800 pessoas. Sem nenhum esforço. Como às vezes os meninos do louvor, levante suas mãos, adore ao Senhor. Gente, eu vou dizer, eu acho isso o fim. Você ter que ser estimulado para fazer aquilo que deveria ser algo natural para você. Aleluia. Aleluia. Entende? Às vezes nós estamos tão naturais dentro da igreja. Né? E Rick Renner disse, olha, se tirar o Espírito Santo hoje dentro da igreja, algumas igrejas nem vão perceber que ele saiu. E uma coisa que mais pastor Bud pediu, não perca o mover do Espírito. Querido, deixa eu te dizer, quando o Espírito se move, tua vida inteira de força do braço não faz o que o Espírito faz num sopro. E eu creio no sopro do Espírito entrando na tua casa hoje, entrando nos teus negócios, entrando na tua saúde. Ei, na criação dos teus filhos, no teu ministério, eu declaro ministério hoje. Aleluia! Uma consciência de um futuro que precisa ser vivido. Meu Deus do céu. Precisa ser vivido, queridos. Os milagres de Jesus, sabe o que Jesus dizia com os milagres? Olha, cura os enfermos, cura os leprosos, ressuscita os mortos. Não era assim que ele dizia? O que vocês receberam de graça dai. Os milagres de Jesus é assim, dê. Mas a presença não é de graça, não. Não é não. Não é não. Vocês entendem, queridos, isso? Não é. Então a gente precisa entender, queridos, que João, aquele que foi mais íntimo de Jesus, ele teve acesso a coisas e a revelações que nenhum dos discípulos tiveram. Não é uma questão de Deus ter prioridades. Quem está entendendo? Porque, queridos, estavam todos na mesa. E João pertinho de Jesus. Aí Jesus diz, um de vocês vão me trair. Pedro olha para João e diz, pergunta a ele quem é. Não foi, pastor? Aí João encosta a cabeça no peito de Jesus. Quem é Jesus? Jesus disse, esse que vai botar a mão comigo no prato. A minha pergunta é, de quem foi a revelação do Apocalipse? O íntimo. Como é que tu quer uma vida profética? Porque o profético é revelação, sem intimidade. Querido, revelação sem intimidade é engano. Aí eu tive uma grande revelação. Com que intimidade? Porque quando o anjo apareceu para Zacarias para dizer assim, ei,
Isabel, você vai gerar um filho. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que o anjo disse para Zacarias? Eu assisto diante de Deus e vim trazer para você uma profecia. Isabel vai ter um menino. Ele não estava dizendo, eu assisto diante da televisão. Eu assisto diante do celular. Eu assisto diante de um bolo todo de chocolate. Ele disse, eu assisto diante de Deus. Querido, de que presença você veio? Aleluia. Aleluia. Agora eu vou dizer, intimidade com o Pai deixa você afiado, viu? E nunca tente mentir para um homem ou uma mulher de Deus. Porque senão você vai ser envergonhado. Porque na hora que está falando, o Espírito testifica. Sim ou não? E eu pergunto, essa unção profética precisa ou não precisa estar dentro da igreja? Querido, deixa eu te dizer quem é que não gosta de profeta. Posso dizer? Todo mundo que anda em pecado odeia profeta. Porque tem gente que não gosta de profeta, não. Profeta bagunça, profeta deixa um desmantelo, profeta é esquisito, profeta é isso. Querido, está em pecado, não gosta de profeta. Aleluia. Aleluia, diga eu amo profeta. Amém, gente? Então, a gente precisa entender, queridos, que a gente precisa, esse é o tempo, né? O jejum não é jejum intermitente. De você dizer, eu comi 8 horas, vou dormir, amanhã 8 eu como de novo. Fiz um jejum de 12 horas. Isso não é jejum, não. Viu? Não é dieta. Jejum não é manipulação. Jejum não é mover Deus. Você já sabe isso, né? O poder do jejum é a sensibilidade. Eu vi Luciano Subirá dizendo assim, que perguntaram para ele, você jejua para chamar a atenção de Deus? Ele disse, não, eu jejuo porque Deus me chamou a atenção. Eu gostei disso. Amém? Então, queridos, sabe, simplesmente, vamos encerrando. É muita coisa, pastor. Tinha que passar aqui o dia todo numa imersão, meu Deus. Jesus. Vamos para Romanos. Eu vou encerrando aqui. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Eita, algo está acontecendo. Romanos 8, verso 26. Tem rompedores aqui? Amado, eu declaro que tudo que ainda não aconteceu na sua vida vai acontecer esse mês. Os rompimentos que você precisa. Meu Deus do céu. Romanos 8, 26. Na verdade, o título que tem na minha Bíblia é assim, a intercessão do Espírito. Nós estamos falando do intercessor, que o intercessor ele é o profético, ele é um rompedor. Realmente ele traz para cá, ele rasga o céu, né? E aí a intercessão do Espírito, e ele diz assim no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O que é fraqueza? Incapacidade de produzir resultados. A minha pergunta é, não tem coisa na nossa vida que você diz assim, eu não tenho como produzir esse resultado. Sim ou não? Mas você não está sozinho. Olha, a tua fraqueza não te desqualifica para a ajuda do Espírito. Pelo contrário, te qualifica. É exatamente porque você não pode que Ele está aí. Amém? O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito intercede por nós. Porque eu não sei orar como convém. Não é assim que tem aí? Agora, presta atenção a isso. Quando ele diz assim... no verso 26, né?
com gemidos inexprimíveis. No verso 27, diz como? Coloca aí para mim. Aqui já é o 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo é a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Preste atenção. Quando você está orando em outras línguas, você não está orando a sua vontade. O Espírito Santo está pegando o que está na mente e na vontade de Deus, para se manifestar na sua vida. E lhe dando as palavras para você orar. Aquilo que ele disse, eu é que sei os planos que tem ao seu respeito. Rosana, por que isso acontece eu orando em outras línguas? Porque você não sabe o que está orando. Porque se você soubesse, você não oraria. Aí Deus pega e diz, você vai orar o que eu tenho para você, sem saber o que está orando, para não me interferir. Gente do céu, ainda me conheceu. Eu não dava uma boa tarde a ninguém. Eu não falava, eu não abria a boca. Uma coisa que eu sempre fui estudiosa. E eu chegava na faculdade, queridos, com resposta na ponta da língua, para ganhar ponto. E eu não abria a boca, sabendo da resposta. Hoje eu sabe o que é que eu penso hoje? Eu digo, o diabo sabia que quando eu abrisse a boca ele estava lascado. Aleluia. Eu entrava num lugar, querido, para eu dar um bom dia, uma boa tarde. Quem disse? Mas uma coisa eu sabia, orar. E todas as vezes que eu estava era Deus orando. O que tinha no coração dele para o meu futuro, sem eu saber. Porque eu jamais queria orar dizendo, Senhor, obrigada. Porque no dia 1º de setembro de 2024, vai ter um auditório me ouvindo. Tu acha que eu ia orar isso? Aí Deus diz, pois vai orar sem saber o que está orando. É isso, querido. Quando você está orando em outras línguas, algo está acontecendo. Ei, coisas no reino do Espírito estão sendo reorganizadas. Você está orando o que está na mente do Espírito, a vontade de Deus para você, sem saber. Só tem um jeito do diabo impedir de você viver seu destino profético. Tirando de você o tempo de oração em outras línguas. É só desse jeito. Aleluia. Amém. Então, queridos, pense aí. Se você tivesse um amigo com você, que conhecesse os mínimos detalhes do seu chamado, né? E que nenhuma das suas orações deixou de ser respondida por Deus. E ele chegasse para você e dissesse assim, eu vou orar pelo teu chamado. A minha pergunta é, quanto tempo você gostaria desse amigo orando por você? É o Espírito Santo. Ele sabe os detalhes. Os mínimos detalhes. Sua substância era informe. E o Espírito Santo escreveu a tua história. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Você já assistiu um filme com alguém que já assistiu o filme? E ainda fica dizendo, vai acontecer isso. Querido, quando a gente ora no Espírito, a gente está um passo na frente do diabo. Aleluia. 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 Aleluia! Amém! E aí o Espírito Santo, querido, deixa eu te dizer um pouco que você ora em outras línguas. O Espírito Santo expressa em uma frase aquilo que na língua portuguesa você não expressa a manhã toda orando. Porque às vezes você vai orar no entendimento que você diz, eu não sei mais nem como orar por isso. Já aconteceu com você? E aí o que você vai fazer?
Pai, obrigado, eu vou orar o que está no teu coração. Eu vou emprestar minha boca ao Espírito Santo. Eu vou, Pai, romper com essas limitações. Pai, obrigado, eu vou perturbar essa atmosfera de impossibilidade. Querido, quando você ora em outras línguas, você está perturbando toda a atmosfera de impossibilidade. Por quê? Porque você está orando o que Deus quer para o momento, como não vai acontecer. E por que o diabo não quer que você ore? Porque você não sabe o que está orando, muito menos ele. Aleluia. Isso não é coisa para poucos, queridos. E eu encerro agora de verdade. Em 1 Coríntios 14, 4 diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, né? Essa palavra aqui, edifica, significa, né, reconstruir, reparar, fundar, estabelecer, promover crescimento. Então, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou fundando, promovendo crescimento, fazendo uma construção. Você nem sabe, queridos, eu só oro em outra língua assim. Eu oro em outra língua e paro e digo, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Obrigada, Pai. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Aleluia. Amém. Então a gente precisa, sabe, queridos, eu espero de todo o meu coração ter afetado você. Eu creio que foi uma manhã de ativação. Ativando você para estar sensível, para estar onde Deus quer que você esteja. Fazendo o que Deus quer que você faça. Meu Deus do céu. Queridos, independente do que Deus te chamou para fazer, você nasceu para dar certo. Você pode ter sido chamada para vender bolo. O povo vai atravessar a cidade para comprar seu bolo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Querido, quem ora no Espírito, quem é um intercessor profético, quem provoca, quem rompe o destino profético, não é mais um no meio da multidão. Não passa despercebido.